Essa semana nós começamos a leitura de um novo livro do Pentateuco, o terceiro livro da Torá, que se chama Vaikra. E esse também é o nome da primeira parashá desse Humash, desse livro do Pentateuco, um livro que versa em boa parte sobre as leis referentes a oferendas que eram trazidas no santuário, inicialmente no tabernáculo no deserto e posteriormente no Beit HaMikdash, no templo sagrado em Jerusalém. E essas oferendas eram conduzidas pelos Koanim, pelos sacerdotes descendentes de Aaron. Haviam diversos tipos de oferendas, oferendas coletivas, comunitárias, como também individuais e particulares, oferendas de expiação, oferendas de agradecimento, oferendas cotidianas, como oferendas referentes a datas festivas e assim por diante. E na nossa parashá, entre outras coisas relacionadas com o processo dos sacrifícios, oferendas no templo, nos diz a Torá sobre o altar sobre o qual eram trazidas as oferendas. É sabido que devia arder uma chama constante nesse altar, e era nessa chama, nessa fogueira sobre o altar, que eram depositadas, depois do abate ritual, etc. Então, as oferendas que eram queimadas sobre o altar, isso era feito sobre essa chama que ficava no topo, em cima do altar, na região externa, na parte externa do santuário. Sobre isso nos diz a Torá na nossa parashá, Venatnu bnei Aharon haKohen esh al hamizbeach, que aqueles que eram encarregados de atiçar fogo, de atear o fogo sobre o altar, eram os Koanim, descendentes de Aharon haKohen, irmão de Moshe, e eles tinham essa incumbência de todos os dias providenciar e assegurar que a chama sobre o altar estivesse acesa, para que sobre ela ardessem as oferendas. Ve'archu eitzim ala esh. Eram eles que traziam, eles que preparavam a lenha, as árvores, enfim, os pedaços de tronco de madeira que serviam para produzir o fogo sobre o altar. Sobre isso nos comenta o Midrash. Shanu Raboteinu, ensinaram os nossos mestres, nossos sábios. Kol haitzim ksheirim lama'aracha. Todas as árvores, todos os tipos de troncos, todos os tipos de toras, de pedaços de madeira extraídos de toda e qualquer árvore, em princípio, eram considerados aptos, apropriados para colocar como lenha para produzir a fogueira, o fogo sobre o altar. Então, como nós falamos, era uma mitzvah sempre assegurar que houvesse a chama ardendo sobre o altar, para sobre ela queimar as oferendas. Então, como se produzia essa chama? Através de lenha. Essa lenha era extraída de madeira, de árvores, e todas as árvores serviam para esse propósito, com exceção de duas: Chutz migefen e mizait, com exceção do vinhedo e da oliveira. Ou seja, duas árvores, aquela árvore que produz as uvas, a videira, a sua madeira era imprópria para colocar sobre o altar, para produzir a fogueira, como também a árvore, ou também a lenha, a madeira proveniente da oliveira, de onde vêm as olivas, as azeitonas, também era inapropriada. Diz o Midrash Lama, por quê? Por que justamente a lenha ou a madeira dessas duas árvores, os troncos dessas duas árvores, né, da videira e da oliveira, não eram aptos para colocar sobre o altar para produzir fogo à fogueira? Lama shehem osim peirot meshubachim. Interessante que o Midrash responde, uma vez que essas árvores produzem frutos especiais, frutos bonitos, especiais, etc. Por isso, até os seus troncos, até
a madeira dessa árvore, dados frutos especiais, importantes que elas produzem, então até a sua madeira tem que ser poupada, e não podia, até o seu tronco tem que ser poupado, e não podia ser colocado sobre o altar para simplesmente servir de lenha para a fogueira. Daqui nos fala o Midrash uma coisa interessante, halamadta, daqui também nós podemos derivar um aprendizado, shebizchut abanim avoteihem mitkabdim, que acontece e ocorre também que pelo mérito dos filhos os pais são honrados, os pais são valorizados. Ou seja, quando há bons filhos, quando há bons frutos, né? Ou seja, cada um de nós, inclusive há um outro lugar onde a Torá equipara a árvore do campo, o ser humano, a árvore do campo, assim como a árvore ela é frutífera, tem que ser frutífera também. O ser humano tem a mitzvah de frutificai-vos e multiplicai-vos, de trazer filhos e produzir boas ações no mundo, que esses são os frutos da nossa vida, mas em primeiro lugar são os nossos próprios filhos. Daqui se aprende, daqui nós vemos, uma vez que a Torá valorizou essas duas árvores em especial, aquela árvore da qual se atrai, se deriva daquela árvore da qual se extrai a uva, e da uva nós produzimos o vinho, que é uma bebida nobre, ou aquela árvore que produz as olivas, as oliveiras, as azeitonas, das quais nós extraímos o azeite, o óleo que produz luz. Então, fruto dessas árvores, entre aspas, os filhos, não é, dessas árvores, eles têm um papel tão importante que por isso essas árvores mereceram um destaque especial, dizendo não toque nelas, não utilize nem o tronco delas para extrair lenha e madeira, nem que seja para colocar no próprio altar sagrado do Beit HaMikdash. Por quê? Por causa dos frutos especiais que elas produzem. Daqui nos fala o Midrash, nós aprendemos também que quando uma pessoa produz bonitos frutos nesse mundo, quando uma pessoa traz ao mundo, educa crianças, filhos que seguem num bom caminho e que são pessoas meritórias, no final, não só as próprias crianças ou jovens, não só os próprios filhos são valorizados, mas por tabela também isso beneficia, esse mérito dos filhos, esse mérito especial dos filhos acaba servindo também para os próprios pais, assim como aqui o mérito dos derivados da árvore, da azeitona, da uva, eles acabam beneficiando até o próprio tronco, a própria árvore de onde eles foram extraídos, de onde eles saíram. Da mesma maneira, o mérito das boas ações dos filhos acaba valorizando não somente os próprios filhos como pessoas, mas também isso acaba honrando e valorizando os seus pais.